Olá pessoal, aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Agora vamos falar sobre análise combinatória. Nós já temos alguns assuntos acerca da introdução da análise combinatória, que são os assuntos um pouco mais brandos acerca do ensino fundamental, ok? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tendendo os assuntos, as nomenclaturas já para o ensino médio, tá ok? Então, por um conceito mais base, vocês vão assistir uma aula mais para o ensino fundamental e se você já tem uma certa facilidade com a nomenclatura, você segue essas aulas que aí vai servir para o conceito do ensino médio, tá bom? Vem comigo aqui então. Bom, análise combinatória, né, a gente está falando que a análise combinatória é um campo da matemática que vem aí estudar, mais especificamente, ajudar a área da probabilidade, tá? A área da estatística. Então, a análise combinatória, vamos começar aqui com uma breve introdução, falando sobre cardinalidade de conjuntos finitos. O que é cardinalidade? Cardinalidade nada mais é do que uma medida do número de elementos que possuem um conjunto. No caso aqui, nós estamos falando de conjunto finitos, né? Conjunto finitos é quando você tem um conjunto de número de elementos, um número de elementos limitados, tá? Então você tem aí um limite dentro desse conjunto. Bom, então a gente vai verificar aí quantos elementos possuem um determinado conjunto, né, etc. Então temos aí, ó, o pronome quantos ou quantas está presente na conversação diária das pessoas. Vejamos alguns exemplos de perguntas nas quais ele aparece. Quantos anos você tem? Quantos cometas podem ser vistos a olho nu atualmente em São Paulo? Quantos jogadores do clube X foram convocados para a seleção? E assim por diante. Tá? Então, para cada uma dessas perguntas, com exceção de uma, a resposta é um número natural. Tá? Então, em relação a essas aqui, é um número natural. Tudo bem? O número de elementos de um conjunto finito S é um número natural chamado cardinalidade. Então, aquilo que eu falei. Então, essa cardinalidade nada mais é que a medida do número de elementos que possui o conjunto finito, tá? E a gente vai representar por n de S, ou por, aí tem aqui, né, esse jogo da velha, né, S. Mas nós utilizamos n de S. Então, quando você fala n de S, você está se referindo à cardinalidade, ou seja, à quantidade de elementos que possuem um determinado conjunto finito. Tá? Então, a análise combinatória ela vai ocupar-se com outras coisas, da utilização de certos princípios e certas técnicas para obter o número de elementos de conjuntos finitos sem ter que contar tais elementos. Né? Ou seja, você pode ter mesmo que seja um conjunto finito, você pode ter uma certa quantidade, até um pouco exagerada, no qual você não consegue contar um a um. Então você utiliza as técnicas junto à análise combinatória. Tá? Então, nós temos aqui, ó, só vou atentar a ideia que você tem um determinado conjunto. Esse conjunto aí você pode denominar lá o 1, o 2, o 3, assim por diante, como esses elementos, até o último elemento, que no qual aqui nós vamos chamar de n. Normalmente, o processo de contagem dos elementos de um conjunto funciona assim, ó. Tomamos um elemento do conjunto e associamos a ele o número 1. Tomamos outro elemento, associamos a ele o sucessor de 1, que é o número 2. Tomamos mais outro elemento, se houver, claro, e a ele associamos o número 3. Continuamos esse processo até pegar o último elemento do conjunto. A ele nós vamos associar o número natural n. Então dizemos que o conjunto tem n elementos, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, exercício 1.
Exercício 1. Qual é a cardinalidade do conjunto S? Então a gente está verificando aqui quantos elementos nós temos no conjunto S. Tá? Mas é claro que nós vamos chegar numa solução aqui genérica, né? Porque nós estamos trabalhando apenas com variáveis. Bom, então o conjunto S, nós temos, por exemplo, o primeiro elemento. O primeiro elemento, eu vou dizer que é K. O próximo elemento, o segundo elemento, é K mais 1. O terceiro elemento é K mais 2. O quarto elemento é K mais 3. E assim por diante. Até um elemento que eu vou chamar aqui de elemento P, que é o último elemento desse conjunto. Olhando o seu raciocínio que você fez anteriormente, nós podemos fazer uma relação aqui, ó, da escrita do formato desse último elemento. Este último elemento vai ser, ó, K mais alguma coisa, certo? Quem vai ser esse aqui, ó? Aqui é 1, 2, 3. Verifica o padrão, ó. É a posição, certo? Deste elemento, menos 1. É a posição, ó, é a posição deste elemento, menos 1. É a posição deste elemento, menos 1. É a posição deste elemento, menos 1. Então, aqui eu posso escrever, então, que é a posição P menos 1. Então, esse número P, essa posição P, eu posso escrever como K mais P menos 1. Agora, lembra comigo, nós utilizamos a ideia que o número de elementos que nós temos, né, num determinado conjunto finito, nós estamos chamando de N, cujo N, né, ó, é o seu último elemento aqui, a quantidade que você tem no último elemento. Se o último elemento é P, né, ó, o último elemento é P, quem é o P? O P é K mais P menos 1, certo? Então, se você isolar o P, como é que vai ficar? N menos K mais 1 igual a P. A gente só isolou o P, né? Vou colocar aqui no formato melhor, né? Então vai ficar N menos K mais 1. Pessoal, o P que nós definimos aqui é a posição que você tem aqui no último elemento. É a quantidade de elementos que você tem. Então, como é que eu posso descobrir então a quantidade de elementos que eu tenho? Quem é o N? Olha lá na definição aqui, ó. Na minha pergunta, o N, ele é o último elemento, ele é o extremo. Quem é o K? Ele é o primeiro elemento. Então, estou fazendo final menos inicial mais 1. Tá ok? Então, é final menos inicial mais 1. Exemplo. Eu quero saber quantos elementos tem de 3 a 10. Tá? Claro, quantos números naturais. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? O número de elementos que tem é o final menos inicial mais 1. Então, vai ter quanto? 10 menos 3, 7, mais 1, 8. Então, se você contar aí, ó, de 3 a 10, você vai ter 8 elementos. Tá ok? Então, nós vamos generalizar a formulinha aqui para descobrir a quantidade de elementos de um conjunto finito. Basta você pegar o final menos inicial mais 1. Então, essa é a formulinha que você vai calcular para descobrir a quantidade de termos que possuem um conjunto finito. Ok? Nesse segundo momento, nós vamos falar sobre a cardinalidade da união de conjunto, tá? O que nós chamamos também de princípio da inclusão e exclusão.
Então, o que acontece? Vamos aceitar como intuitivo o fato de que a soma de número de elementos de dois conjuntos disjuntos. O que é disjuntos? O conjuntos disjuntos é quando você está comparando esses conjuntos e você não possui elementos em comum, tá? É igual ao número de elementos da união dos dois conjuntos. Então, olha lá. De novo, a soma do número de elementos dos dois conjuntos disjuntos, ou seja, eles não possuem elementos comuns, é igual ao número de elementos da união dos dois conjuntos. Em símbolos, se A e B são conjuntos, e A, eu vou mudar aqui o símbolo, que aqui está o símbolo da intersecção, tá? O símbolo da união. O correto é o símbolo da intersecção. Então, lá, se A e B são conjuntos e A intersecção B é vazio, ou seja, eles não possuem elementos em comum, então o número de elementos de A união B é n de A mais o n de B. Esse fato é conhecido também como o princípio da adição. Ok? Então aqui, pessoal, através da definição de conjuntos, nós estamos já entendendo também a ideia do princípio da adição ou princípio aditivo que a gente utiliza na análise combinatória. Ok? Então nós temos aí dois conjuntos, A, conjunto B. Se eles não possuírem elementos comuns, então nós falamos que esses conjuntos são conjuntos disjuntos, ok? Então, para descobrir a quantidade de elementos que possui da união deles, então basta pegar os elementos de A mais os elementos de B. Aí você vai contar aí a quantidade de elementos que possui a união desses dois conjuntos, ok? Podemos então generalizar o princípio para mais de dois conjuntos se os AI para I, ou seja, se os conjuntos AI, né, para I está entre 1 e K, são conjuntos disjuntos, 2 a 2, isto é, a intersecção de AI com a J, olha lá, aquela nomenclatura que a gente fez aqui, ó. A intersecção entre dois conjuntos forem vazio, com I diferente de J, certo? E é claro, 1 menor ou igual a I e J menor ou igual a K, então nós podemos fazer a seguinte nomenclatura. O número de elementos da união, que vai de número de conjuntos de 1 até K, aí, tá? É o somatório de I valendo 1 até K, que é o último conjunto, dos números de elementos de cada conjunto. Então aqui, pessoal, a gente está falando de N conjuntos, vários conjuntos que você pode relacionar, mas é claro, você vai comparar sempre 2 a 2 a sua intersecção. Se eles forem disjuntos, então basta você fazer N de A mais N de B mais N de C e assim por diante, tá? Isso para você descobrir o número de elementos da união desses conjuntos, ok? Vamos fazer um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Então nós temos aqui, ó, sendo A o conjunto dos números naturais pares menores ou iguais a 100. Então olha lá. O conjunto A, a característica dele então é números pares, certo? Então é 0, 2, 4, 6 até o 100. Perceba porque ele falou menores ou iguais a 100. Então vai até o 100. Já o B é o conjunto dos ímpares menores que 100. Então vai ser 1, 3, 5, 7 até 99. Quantos elementos tem o conjunto A união B? Bom, A união B
É você unir o A e B. Então, o número de elementos de A união B, pessoal, perceba, são conjuntos disjuntos. Não existe um número aqui dentro do conjunto A que seja ímpar. E também não existe um número dentro do conjunto B que seja par. Então, por isso que a gente diz que eles são disjuntos. Disjuntos porque A intersecção B é vazio, não possui elementos comuns entre A e B. Então, o número de elementos de A união B, basta fazer o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Aí eu te pergunto, quantos elementos nós vamos ter no conjunto A? E quantos elementos nós temos no conjunto B? Certo? Vamos pensar aqui assim, ó. Se você desconsiderar o zero, né, só para a gente ficar mais fácil. De 1 a 100. Bom, de 1 a 100 a gente sabe que tem quantos números? Vão ter 100 números, né? Se você pegar a ideia lá, final menos inicial mais 1, você tem 100 números. Só que nós estamos separando entre ímpar e par. Então, se 100 vai ser dividido por 2. Então, você tem 50 números ímpares e 50 números pares, de 1 a 100. Só que, agora ficou fácil, né? Ó. O A são os números pares. Então, eu tenho que acrescentar o zero. O zero é um número natural e é par. Então, o número de elementos de A vai ser 51. E o número de elementos de B, sem dúvida nenhuma, é apenas o 50. Então, o número de elementos de A união B vai ser igual a quanto? A 101. Então, o número de elementos de A união B vão ser 101 elementos. Ou seja, de 0 a 100 possui 101 números naturais. 101 números naturais. Ok? Então aqui a gente já utilizou o princípio aí do número de elementos da união de conjuntos, sabendo que esses conjuntos são disjuntos, tá? Então tem que ser bem claro essa ideia. Bom, mas se não for disjuntos, né? Se não for disjuntos, o que a gente vai fazer, professor? Bom, a gente vai ter que olhar aqui para essa ideia agora. Ó. Se esses conjuntos eles não são disjuntos, tá? Não são disjuntos, então a gente vai ter que recorrer ao diagrama de Venn, tá? Então, para o diagrama de Venn, vai nos ajudar aí a entender o que está acontecendo e verificar o número de elementos que nós temos da união de A e B, tá? Então, o que está dizendo aqui o diagrama de Venn? Bom, quando você está analisando aqui como nós estamos analisando aqui dois conjuntos, o primeiro passo é iniciar pela intersecção, ó. Perceba que esses elementos que estão aqui é a intersecção entre os dois conjuntos. Então nós vamos colocar aqui, ó, qual é a quantidade de elementos que nós temos aqui na intersecção, ok? Bom, e aqui depois, ó, qual vai ser a quantidade de elementos que nós temos aqui? A quantidade de elementos que nós temos aqui vai ser o B menos o A, ou seja, como é que eu vou retirar o A daqui de dentro? É a mesma coisa que você fazer o B menos a intersecção. Se você fizer o B menos a intersecção, você vai ter apenas o B aqui. Beleza? Então é mais interessante você lembrar que esse conjunto B menos A nada mais é do que B menos A
intersecção B. Então, você vai retirar daqui de dentro o que é A. Por isso está aqui, ó, menos A. Quando você faz esse cálculo aqui, você está retirando tudo que é de A dentro do B. E aqui a mesma coisa, a mesma ideia. Então, para saber aqui, ó, quem é A menos B? Ou seja, aqui eu só quero elementos de A. Como é que eu sei que vai ter só elementos de A aqui? Se eu fizer o quê? A menos A intersecção B. Eu vou retirar a intersecção, ok? É claro que no exemplo vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Bom, então o que eu acabei de explicar para vocês aqui está em todo este texto, ok? Vocês estão vendo. E essa ideia que nós vamos aplicar aqui é o que nós chamamos de princípio da inclusão e exclusão, tá? Ou abreviado como PIE, tá? Então nós vamos desenvolver aqui o conceito do princípio da inclusão e da exclusão. Estou deixando aqui um tempinho caso vocês queiram fazer uma leitura, mas quem tem a apostila tem todo esse conteúdo lá, tá bom? Vamos para o exercício que é mais interessante para a gente entender toda essa nomenclatura que está agindo aqui para nós. Por quê? Nós vamos chegar na seguinte formulinha, que é o que nos interessa. Aqui está toda a demonstração para nós chegarmos exatamente aqui, ó. Deixa eu fortalecer aqui. Eu quero essa última formulinha, ó. Essa última formulinha é o que vai nos interessar. Eu quero saber qual o número de elementos que possui na união de A e B, tá? Lembrando que estamos trabalhando dois conjuntos aqui que não são disjuntos. Então, ele vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a intersecção desses dois conjuntos, ok? Então, vamos para o exemplo. Então, lá, em uma classe de 58 alunos, então você tem aí o total de alunos que vai ser 58. Então, o total é igual a 58 alunos. Foram classificados em português 38 alunos, tá? Então, 38 alunos foram para português, 37 em matemática e 15 não conseguiram qualificação em nenhuma das duas matérias. Então, 15 não teve classificação nenhuma para as duas matérias. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. A pergunta é: quantos alunos foram qualificados para ambas as matérias? Então, ambas as matérias, ele quer a intersecção entre português e matemática. Então, utilizando o diagrama de Venn, a gente consegue descobrir qual vai ser a intersecção. Bom, como ela é meio incógnita, eu vou chamar de x. Lembra lá no início aqui, quando a gente começou a falar sobre a cardinalidade da união de conjuntos que não são disjuntos, tá? Então, como existe a intersecção, esses dois conjuntos não são disjuntos, ok? Bom, como é que eu descubro quantos alunos foram classificados apenas em matemática, né? Apenas em matemática. Eu vou pegar a quantidade aqui, ó, que são 37, e vou retirar a intersecção. Lembra lá do que nós fizemos no diagrama de Venn anterior. Português, a mesma coisa. Quantos foram classificados em português? Foram classificados 38 qualificados, né? Menos a intersecção, porque nessa meia-lua aqui eu quero só português, nessa meia-lua aqui eu quero só matemática, e aqui no centro, que é o nosso X, é português e matemática, ok? Bom, como nós já sabemos quantos alunos temos no total, basta você somar todas as informações que você tem aqui e igualar a 58. Então, 38 menos o x, mais 37 menos o x, e não podemos esquecer, ó,
tem aqueles que não foram classificados para nenhuma, né? Então vai ser o 15 mais o 15 igual a 58, ok? Então, resolvendo essa equaçãozinha, x menos x aqui zerou, 38 mais 37, olha lá, 38 mais 37 mais 15. Temos que vai ser igual a 90, ok? Então é 90 menos x igual a 58. Bom, o x aqui está subtraindo passo, somando para o outro lado, 58 entra na equação subtraindo. Então 90 menos 58 é igual a x. Então temos que x é igual a 32. Então nós temos aí 32 alunos que gostam, né, ou melhor, foram qualificados em matemática e português. Então 32 aqui é a nossa intersecção. Pessoal, então perceba que nesse exercício 3 nós não utilizamos aquela formulinha do princípio da inclusão e exclusão, tá? Essa aqui foi uma outra maneira que nós fizemos, mas eu vou continuar esse exercício fazendo também utilizando o princípio da inclusão e da exclusão para este exercício, tá bom? Então vamos tentar fazer ele aqui de uma outra forma também. Usando o princípio da inclusão e exclusão, vamos lembrar da formulinha lá, né? Então, nós temos que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A intersecção B. O número de elementos de A união B é o número de elementos de português união matemática. Aqui, então, como que nós vamos descobrir o número de elementos, né, da união de português e matemática? Basta você pegar o total menos aqueles que não conseguiram, tá? Que não teve a qualificação, aqueles que não estão aqui dentro, certo? No caso, são 15 alunos que não foram classificados. Então, a gente vai ter o total, que é 58, menos o 15, ok? Então, nós temos aí um total de 43, ok? Bom, o número de elementos de A, vou chamar aqui o número de elementos de português. O número de elementos de português nós temos no enunciado. Foram quantos? Ah, foram 38. Então, nós temos aqui 38. O número de elementos de B é o número de elementos de matemática. Quantos são qualificados em matemática? São 37. E a intersecção, é claro, nós não temos. Então, como é que a gente vai montar essa equação? Basta fazer o seguinte, ó. A união vai ser 43. O número de pessoas que qualificaram para português são 38. Para matemática são 37. Menos a intersecção de português e matemática, que é o que a gente quer descobrir. Então, pessoal, é só fazer o seguinte, ó, 43, você vai somar 38 mais o 37, e dá 75, vai passar para o outro lado subtraindo, 75, igual a menos o número de elementos da intersecção. Bom, subtraindo aqui, como é que vai ficar, né? Resolvendo essa expressão aqui. Vai ser os mesmos 32 que nós falávamos, né? Ó, menos 32 igual a menos a intersecção. Como ambos estão negativos, você vai multiplicar por menos 1. Então,
a intersecção de N, o número da intersecção de português e matemática vai ser 32. Então vocês percebam que é o mesmo resultado. Então aqui são duas maneiras que vocês estão resolvendo. Uma nós utilizamos apenas o diagrama de Venn, tá? Utilizamos o diagrama de Venn. E a outra nós fomos para o princípio da inclusão e exclusão. Ok? Então aqui foram duas formas de resolver este exercício. Bom, pessoal, exercício 4. Quantos números naturais não nulos menores ou iguais a 10.000 são divisíveis por 3, 5 ou 7? Então vamos pensar aqui, ó, naturais não nulos, certo? Então você vai ter de 1 até 10.000, ok? São divisíveis por 3, 5 ou 7. Bom, para você só descobrir aqui, por exemplo, eu vou chamar em conjunto A os divisíveis por 3, tá? Então, o número de elementos de A são os divisíveis por 3. Então, basta você pegar, ó, são 10.000 dividido por 3, ok? Se você fazer 10.000 dividido por 3, você vai chegar em 3.333. O que nós encontramos aqui? O número de elementos, ou números, né? A quantidade de números naturais neste intervalo, que são divisíveis por 3. O mesmo raciocínio nós vamos fazer com 5. Então você tem 10.000 dividido por 5. 10.000 dividido por 5, nós temos que são 2.000. Então são 2.000 números. A mesma coisa nós vamos fazer com 7. Eu vou chamar de C, conjunto C. Então nós temos 10.000 dividido por 7. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 1.428. 1.428. Bom, pessoal, pelo princípio da inclusão e exclusão, eu preciso descobrir as intersecções, porque dentro do conjunto A, conjunto B, conjunto C, eu tenho elementos que são comuns. Então, eu tenho que achar as intersecções. Então, nós vamos encontrar as intersecções aqui fazendo 2 a 2. De que maneira? Número de elementos de A intersecção B, por exemplo. Bom, como é que eu vou fazer esse cálculo? A quantidade de números que nós temos, de 1 a 10.000, são 10.000. Certo? Dividido por quanto? Bom, eu quero do A e B. Então é divisíveis por 3 e 5. Basta multiplicar 3 e 5, que é 15. Então eu vou dividir 10.000 por 15. Isso nos dá 666. Tá? Então essa é a intersecção. Agora nós vamos fazer a intersecção entre A e C. Tem que ser 2 a 2. Então é 10.000 dividido por quem? Olha lá, A e C. O A é divisível por 3, o C por 7. Então, só multiplicar. 3 vezes 7, 21. Dividindo 10.000 por 21, nós temos 476. E por último, que falta combinar, né, fazer a intersecção de B e C. Então, a intersecção de B e C vai ser 10.000 dividido por quanto? B e C é 5 e 7, então é dividido por 35. Isso vai ser igual a 285. Tudo bem? Bom, acabou as intersecções? Não, pessoal, não acabou. Por quê? Dentro desse intervalo de 1 a 10.000, pode haver ainda números que são divisíveis por 3, por 5 e por 7 ao mesmo tempo. Então, a gente tem que fazer também a intersecção de A
B e C, que vai ser 10.000 dividido, agora você multiplica, 3 vezes 5 vezes 7, vai dar 105. Na divisão nós temos que vai ser igual então a 95. Então, agora sim, você encontrou todas as intersecções. Tá? Então, você tem aí o número de elementos de A, de B, de C e as intersecções dos conjuntos 2 a 2, mas também pode haver, né, como a gente já viu aqui, tem 95 números aí que são divisíveis tanto por 3, por 5 e por 7, tá? Então, pelo princípio da inclusão e da exclusão, nós vamos fazer como aqui, ó? Qual é esse cálculo que nós vamos fazer? Vamos lá então. O número de elementos de A, união B, união C vai ser igual. Agora vamos fazer o seguinte, ó, porque eu quero o número da união dos dois, da união dos três conjuntos, tá? Vai ser quem? O número de A mais o número de B mais o número de B mais o número de C, o número de C. Agora nós vamos retirar as intersecções. Então é menos o número de elementos da intersecção AB menos o número de elementos da intersecção de A com C menos o número de elementos de B com C menos o número de elementos da intersecção dos três, de A, B e C. Bom, agora é só substituir os valores encontrados. Então, o número de elementos da união de A com B e com C vai ser N de A, 3.333, mais de B, que é 2.000, mais o de C, que é 1.428, e vamos agora fazer as exclusões. 666, 476, 285 e 95. Então, se você calcular tudo isso, você vai ter então que no total serão 5.429 números. Então, pessoal, neste último exercício, nós queremos descobrir aí quantos números naturais não nulos vão estar, né, entre 1 e 10.000. Então, para descobrir quantos números divisíveis você tem por 3, por 5 ou por 7, assim por diante, basta você pegar a quantidade de números que você tem, no caso são 10.000 números, dividir por 3. Você tem aí a quantidade de números divisíveis por 3. E assim por diante. Ah, mas eu quero saber entre dois números. Então você multiplica, tá? No caso, o 3 vezes 5, o 3 vezes o 7 e o 5 vezes o 7. Mas também pode haver números que são tantos divisíveis por 3, por 5 e por 7 ao mesmo tempo. Então, por isso, nós calculamos aí a quantidade de números da intersecção desses três conjuntos, tá? Então, eu separei em conjuntos e aí a gente aplicou o princípio da inclusão e da exclusão. Mas é necessário achar primeiro todas essas informações, tá ok? Então, aplicando aí o PIE, que é o princípio da inclusão e da exclusão, é você pegar o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C e assim por diante, se você tiver mais conjuntos, e fazer a exclusão de todas as intersecções possíveis entre esses conjuntos. Tá ok? Esta aula eu termino por aqui, espero que vocês tenham
entendido, tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.